Imagine a seguinte situação: o funcionário não aparece há dias na empresa e nem responde às tentativas de ligação, mensagem, tentativas de contato da empresa. E aí você pensa de cara, vou aplicar a justa causa por abandono de emprego. Mas não é tão fácil assim. Você fica inseguro, fica com receio, não sabe muito bem como agir, não é mesmo? Meu nome é Almir Paz e eu sou aqui o criador de conteúdo do portal Papo Trabalhista e hoje eu quero te convidar a bater um papo comigo a respeito desse assunto. Hoje eu quero te trazer as 3 dicas de ouro para a aplicação da justa causa por abandono de emprego. Mas antes, deixa eu fazer aquele convite típico de youtuber, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer e o canal crescendo a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. Então fica já o convite para que você se inscreva no nosso canal se não for inscrito, deixe o seu gostei, o seu like no vídeo e também ative o sininho das notificações para ficar sabendo toda vez que um vídeo novo for postado. Deixa eu te dar um aviso. Sabe esse tema que a gente vai falar aqui nesse vídeo? Pois então, a gente tem ele escrito no nosso portal, o portal Papo Trabalhista. Então, se tu prefere ler ao invés de ver o vídeo, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Depois nos conta o que achou, ok? Já parou para pensar que pesquisas independentes indicam que de 70% a 80% das justas causas aplicadas são revertidas na justiça? E já pensou por que isso acontece? E se eu te falar que para não entrar na estatística acima, basta aprender a técnica e os requisitos para aplicação da justa causa e não correr riscos de reversão na justiça? Sim, é exatamente isso que diferencia as justas causas que são revertidas daquelas que não são. Então, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer, pois essas 3 dicas de ouro que eu vou te dar sobre a aplicação da justa causa de um abandono de emprego serão capazes de fazer você mudar a sua percepção sobre esse procedimento. E a primeira dica, então, para a aplicação da justa causa é: não aplique a justa causa por abandono de emprego simplesmente porque o trabalhador faltou mais de 30 dias. Esse é apenas um requisito objetivo e devem ter outros requisitos que devem ser observados e preenchidos. Eu aposto que você já deve ter pensado em algum momento, se é que ainda não pensa, que bastava o trabalhador faltar 30 dias na empresa, que já poderia ser presumido aí o abandono de emprego. Pois afinal, são 30 dias sem dar notícias, sem dar qualquer aviso, sem responder às notificações da empresa. Não é mesmo? Mas nem sempre isso é uma verdade. Já parou para pensar que ele poderia ter se acidentado e estar em coma esse tempo todo? Eu sei que essa situação é uma situação muito específica e bem dramática, não é mesmo? Mas ela serve muito bem para ilustrar que simplesmente ter 30 faltas não quer dizer que há a intenção do trabalhador em abandonar o emprego. E se você pudesse entender o que aconteceu com esse trabalhador, saber se realmente ele tinha intenção ou não de abandonar o emprego, é aí que vem a nossa segunda dica. Comprove que ao menos a empresa tentou saber com o empregado se ele tem intenção ou não de retornar ao trabalho, pois esse é o segundo requisito, que é o requisito subjetivo para a configuração da justa causa por abandono de emprego. E é exatamente isso que deve ser feito nessas situações, pois a justa causa por abandono de emprego só vai ser considerada válida se ficar caracterizado a intenção do trabalhador em abandonar o trabalho. Nesse caso, vale tentativa de contato telefônico, envio de mensagens, buscar falar com algum parente, mandar mensagem para o telefone do vizinho para contatar o trabalhador, vale tudo isso. Mas se nada disso funcionar, a empresa deve tomar atitudes para se resguardar. O costume e as rotinas das empresas acabaram criando um procedimento até bem interessante para esse tipo de situação, que é o envio de carta com aviso de recebimento para a residência, o endereço residencial do trabalhador, notificando para que ele retorne ao trabalho para justificar as faltas que teve, sob pena de ser presumido o interesse, a intenção dele em abandonar o emprego e com isso ser aplicada a justa causa por abandono de emprego. Essa é uma conduta muito legal para esse tipo de situação, pois o aviso de recebimento, o AR,
confirma se a carta foi recebida ou não no endereço do trabalhador. E os tribunais vêm validando frequentemente esse procedimento, essa conduta que as empresas acabaram criando. Outra sugestão para esses momentos é o envio de notificação extrajudicial enviada através do tabelionato, com a mesma intenção, notificando para que ele retorne e justifique as faltas, sob pena de ser presumido seu interesse em abandonar o emprego e, consequentemente, ser aplicada a justa causa por abandono de emprego. Mas, Almir, e se a carta notificação for devolvida com a informação mudou-se? O que eu vou fazer? Nessa situação, a empresa deve fazer aí uma apuração nos seus registros, nas informações do contrato desse trabalhador, para verificar se não foi em algum momento informado esse novo endereço, principalmente naquela declaração de interesse em recebimento no Vale Transporte, pois ali geralmente o trabalhador indica qual é o endereço, para verificar quantos vale transportes ele vai necessitar no caminho de casa, trabalho e trabalho-casa, bem como na ficha de registro desse trabalhador. Se, após averiguar todos os documentos da ficha cadastral desse trabalhador e for verificado que não, ele em nenhum momento indicou um novo endereço, então a gente pode prosseguir com a aplicação da justa causa, pois presume-se que é uma obrigação do funcionário manter sempre o seu endereço atualizado junto ao empregador. E sabe o que é legal aí nesses procedimentos do dia a dia da empresa? Justamente pensando nessa situação da justa causa, é muito interessante e os tribunais veem isso com bons olhos, as empresas fazerem campanhas rotineiras de tempos em tempos, de ano após ano, para que os trabalhadores atualizem seu endereço. Isso demonstra uma proatividade da empresa e isso é bem visto caso tenha a necessidade de aplicar uma justa causa para abandono de emprego e o empregado não atualizou o endereço nessa situação. Isso é bem interessante, é uma dica bem legal para as empresas. E aqueles editais de notificação em jornais e rádios, será que aquilo ali não é um procedimento mais seguro do que a simples carta por AR? E é aí que vem a nossa terceira dica de ouro, porque muita gente acaba se apegando ao requisito objetivo e subjetivo e muitas vezes acaba extrapolando justamente nessa parte. Não utilize publicações em jornais e programas locais para notificar o trabalhador. É um dever dele manter o endereço atualizado. A verdade é que não se deve utilizar publicação de jornais para notificar o trabalhador, pois se trata de uma exposição pública do funcionário e também é um procedimento que coloca em risco a própria empresa. É que alguns juízes entendem que essa situação é uma situação delicada e a exposição pública desnecessária do funcionário nessas situações pode causar prejuízo no futuro para ele, como por exemplo ter dificuldade de conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, conseguir um novo emprego. E alguns dizem inclusive que isso gera um certo abalo moral para o trabalhador. Então, dessa forma, muitos juízes acabam condenando empresas a pagar indenização por dano moral, justamente em razão dessa publicização, dessa notificação através de editais em jornais e programas locais. E agora eu te pergunto, será que tu não tem aí alguma história engraçada ou diferente, alguma curiosidade envolvendo a aplicação de justa causa ou até mesmo a aplicação da justa causa de abandono de emprego? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer interagir contigo e quem sabe a gente não usa essa história aí para fazer um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, sucesso, tchau! It sound right, boy.